Nessa quinta-feira nós vamos falar, que eu já botei aqui nas mensagens, sobre a onisciência de Deus. E eu gostaria que os irmãos anotassem, acompanhassem a leitura da palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 13 e o versículo 14. Vai falar sobre a onisciência de Deus. Deus sabe de tudo. Conhecimento de Deus, o Deus que planeja, o Deus que faz metas, as metas melhores e os meios melhores para que essas metas venham ser realizadas. Isaías capítulo 40, versículo 13, diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conhecimento, a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecer e que lhe ensinasse a julgar com justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As perguntas são retóricas e soa como um grande não. Ninguém Deus consultou, a ninguém Deus pediu conselho. Deus é o Deus de todo saber. Nós falando desse assunto desperta algumas curiosidades em nós. Isaías, ele fermenta essa questão aqui, da questão do saber de Deus, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quando falamos, afirmamos que a teologia, a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre a onisciência de Deus, meus amados, a gente quer dizer com isso que o conhecimento de Deus ele é infinito, é perfeito. Quando eu digo que Deus sabe de todas as coisas, eu quero afirmar, quero ser claro, que Deus ele conhece não só o nosso presente, não só aquilo que fizemos ontem, porém Deus sabe de tudo. Deus conhece o nosso passado, não só o nosso passado, Ele conhece o passado de todo ser vivo. Deus conhece o passado no sentido da história. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Seu conhecimento é infinito. Seu conhecimento é perfeito. Existe ou poderia ter existido em qualquer lugar do universo. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, Deus sabe. Deus conhece todas as coisas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos não ditos, todos os tronos, domínios, todas as personalidades, as coisas visíveis e as invisíveis no céu e na terra. O conhecimento de Deus é grande, o conhecimento de Deus é perfeito. Deus sabe de tudo, porque Deus conhece todas as coisas com perfeição. Ele não conhece uma coisa melhor do que qualquer outra, e sim, todas igualmente. Ele nunca descobre nada, ele nunca se surpreende, nunca se espanta, nunca se inquire sobre qualquer coisa e nem busca informação ou faz perguntas. Então, a gente está adiante, amados, e serve a um Deus que sabe todas as coisas. Quando a gente fala, a gente trata sobre esse assunto, algo que talvez alguém pergunte, ou talvez surja a questão de uma pergunta, talvez seja a primeira pergunta: precisamos orar? Talvez seja uma das perguntas, já que Deus sabe que nós vamos pedir a Ele, e com certeza precisamos orar.
mesmo que Deus saiba que a gente vai pedir antecipadamente, a Bíblia diz que devemos orar. Orar é nos relacionarmos com Deus, é conversar com Deus. Então, antes de mesmo pedir algo a Deus, entendemos que a oração tem aquele princípio de nos relacionarmos, buscarmos a Deus, de mantermos comunhão com Deus. Deus fala conosco através da sua poderosa palavra, inerrante, e Deus espera que nós venhamos falar com Ele através das nossas orações. Então, apesar de todo o conhecimento, Deus sabendo que nós vamos pedir, devemos orar. Então, gostaria de adiantar essa questão, talvez surja aí no seu coração como uma pergunta. Porém, amados, eu gosto, dentro daquilo que é o conhecimento de Deus, dentro do saber, conhecimento de Deus, algumas coisas surgem, pelo menos 5 verdades que eu gostaria aqui nessa noite da gente destacar. Primeiramente, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus tem todo o conhecimento, que eu estou afirmando, reafirmo essa grande verdade, surge o primeiro ponto. Se Deus sabe de todas as coisas, não tem lugar para nos esconder. Se Deus sabe de todas as coisas, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Nada escapa à sua atenção. Lá em Lucas tem um texto que eu acho interessante, Lucas capítulo 12, versículo 7, que diz assim: eu lhe digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada pode fazer, mas eu lhe mostrarei a quem vocês deveriam temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhe digo que esses vocês devem temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus aqui, ele tratando sobre essa questão da advertência e em relação à liderança religiosa da época, ele fala aqui sobre algo interessante. Ele fala uma citação interessante, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Dando uma pequena pincelada em relação ao conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus não precisa nem contar os cabelos, Ele já sabe a quantidade de cabelos da nossa cabeça. Nada escapa do conhecimento de Deus, nada está fora do conhecimento de Deus, nada surpreende Deus. Deus é o Deus que conhece todas as coisas, nada está obscurecido, nada pode estar, vamos dizer assim, em trevas que Ele não possa ver, nada pode ser obscurecido, o que o nosso Deus onisciente vê. Davi escreveu: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Salmo 139, versículo 12. A escuridão da noite não é vamos dizer assim, algo que não é algo que possa se esconder da visão de Deus. Nada pode escapar da visão de Deus. Tem um provérbio, que alguns dizem que é um provérbio árabe, outros dizem que é um provérbio chinês, mas interessante que o provérbio diz que Deus vê numa noite sem lua, numa noite escura, uma pulga preta numa sala escura, em cima de uma pedra de mármore preta. Deus vê a purga, Deus vê todas as coisas, está dentro daquilo que Deus vê, mas também a gente traz para o sentido do conhecimento de Deus, a existência dessa purga. Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Esse conhecimento de Deus
É um conhecimento, amados, embora alguém pensa que pode, de alguma forma possa ser escondido de Deus, é um grande engano. Deus conhece todas as coisas. Talvez esse seja o fato mais surpreendente da onisciência de Deus. Ele conhece todos os detalhes ao nosso respeito. E mesmo conhecendo cada um dos nossos pensamentos, daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos falar, daquilo que somos, não é aquilo que aparentemente somos, não é só a questão da persona, daquilo que aparentamos ser, mas é a questão quem somos realmente lá no interior, lá no profundo do nosso coração, os sentimentos mais ocultos, os pensamentos mais guardados e protegidos por nós. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece os nossos pensamentos. E me chama a atenção, se Deus conhece tudo sobre nós, é aí que eu fico mais ainda admirado. Deus nos amar. Talvez você conhece alguém superficialmente, porque é impossível você conhecer alguém, mesmo dentro de um namoro. Você namora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguns que trabalham dentro da área de relacionamento dizem que para você conhecer alguém, isso é a partir do 3º ano. Então, se você está namorando aí faz 1 ano, 2 anos, espere mais 1 ano, 3 anos, 4 anos, você vai conhecer essa pessoa. E no decorrer, talvez, do relacionamento, com mais tempo, você talvez vá descobrir coisas que você não sabia a respeito daquela pessoa. Mas Deus não. Deus vê essa pessoa, os seus sentimentos, Deus vê as suas intenções, Deus sabe de tudo a respeito. E assim, mesmo assim, Deus nos ama. A palavra de Deus diz que Deus nos ama, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus nos ama, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, até o ponto de dar seu filho para morrer por nós na cruz. Então, é uma coisa também que está dentro do conhecimento de Deus. Davi disse: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece de todas. Salmo 139, versículo 4. Deus conhece os nossos pensamentos, até mesmo de nós nos expressarmos, mesmo quando sussurramos nossos pensamentos. Deus ouve as palavras como se elas estivessem sendo transmitidas publicamente. Deus conhece todas as coisas. Então, não existe lugar para se esconder de Deus. Deus conhece tudo, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa natureza. Segundo, a futilidade da hipocrisia diante do conhecimento de Deus. Os fariseus, homens que eram religiosos na época de Jesus, homens que eram os líderes espirituais dos judeus, Jesus chamou esses homens de hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo 7, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora aparece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Religiosos, pessoas que deviam ser realmente representantes da verdade, trazendo, alimentando o povo com os ensinamentos, tendo uma vida exemplar, mas não só tendo uma vida, mas sendo realmente de coração. E Jesus chama esses homens de sepulcros caiados. Alguns estudiosos dizem que os sepulcros eram pintados de cal branco, o cal é branco, e com a finalidade de ninguém tocar, porque dentro do pensamento judaico,
pela questão de cerimonialismo. Uma pessoa que tocasse no sepulcro se tornava impura no sentido das cerimônias, e era pintado para que fossem percebidos. E a gente vê com isso que Jesus justamente usa esse exemplo daqueles sepulcros que eram pintados, branquinho, bonito, porém havia restos mortais. Nós sabemos que essa carne, assim, logo depois da nossa morte, entra em decomposição e não é agradável. Jesus compara os líderes religiosos daquela época com essas imundícias. Ele diz que eles são sepulcros caiados. A aparência religiosa era exterior, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e de imundícia. Eles eram culpados por enganar e contaminar a todos com seus ensinos. Cristo conhece o coração e nada o enganará, nem mesmo uma exibição exterior de religiosidade. Às vezes parece que os pecados dos ímpios passam desapercebidos para Deus, principalmente se eles forem prósperos e bem-sucedidos. Mas as coisas do mundo, Davi tinha a perspectiva correta quando disse: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam em seus caminhos, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixará a ira, abandonará o furor, não te impaciente certamente, e isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá os ímpios, procurará o seu lugar e não achará, mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, versículos 7 a 11, e aqui a gente passa para a questão de uma aparente problemática, às vezes, que assim como Davi, né, ele faz essa leitura, assim como os religiosos, que são apenas religiosos, que aparentemente querem transmitir algo que não é verdade, algo que não condiz realmente com o seu coração. São condutas, às vezes, que não externam a verdade dos seus corações, a hipocrisia, a religiosidade. Todas essas coisas, amados, levam a gente a perceber que essas coisas enganam pessoas, mas não enganam a Deus. Deus é o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que sabe de todas as coisas. Assim, amados, são a falsa prosperidade daqueles que são ímpios. Davi vai dizer que o julgamento de Deus chegará para esses também, porque aparentemente as pessoas deixam-se enganar pela aparência. A aparência ela é superficial, a aparência ela vamos dizer assim, algo que engana aos homens e não a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vai dizer: ele não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esse é o Deus que você conhece. Deus vê o coração, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as questões escondidas, que sejam boas ou que sejam más. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Terceira verdade, dentro do tema, do assunto dessa noite, que Deus sabe todas as coisas, encontrando
a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus poderia ser definida como a onisciência agindo com a vontade santa. Alguém disse a respeito da sabedoria de Deus. A sabedoria, entre outras coisas, é a capacidade de planejar fins perfeitos e alcançar esses fins através dos meios mais perfeitos. Ela vê o fim desde o princípio. Por essa razão, não pode haver necessidade de fazer suposição, conjectura. A sabedoria vê todas as coisas em foco, cada uma delas numa relação adequada com todas as outras. Assim é capaz de trabalhar na direção de alvos predestinados com a precisão completamente perfeita. Todos os atos de Deus são perfeitos em sabedoria. Primeiramente para a sua própria glória e depois para o bem mais elevado, no maior grau possível, pelo período do tempo mais duradouro. Todos os seus atos são tão puros quanto sábios, e tão bons quanto sábios e puros. Os seus atos não poderiam ser feitos de maneira melhor. Uma maneira melhor para fazê-lo não pode nem mesmo ser imaginado. Então, em relação ao saber de Deus, chegou uma pergunta aqui, né, em relação ao mal, né? Não entendo porque se Deus conhece nossos pensamentos, porque Ele permite o mal nas pessoas. Está dentro, né, da questão. Não que Deus não se importe. Deus há de trazer juízo a todas as coisas. Até então, os homens estão maquinando, projetando o mal. E, num determinado momento, Deus há de trazer juízo. Até então, Deus tem tolerado. Estamos debaixo daquilo que nós chamamos tempo da graça de Deus. Sempre foi a graça de Deus, desde o início dos tempos até o fim vai ser a graça de Deus. Mas estamos vivendo em um tempo onde o Evangelho tem sido pregado, onde o Evangelho tem sido anunciado, Cristo tem sido, a mensagem da cruz tem sido levada a todos os cantos. E a maldade humana praticada, até aqueles que praticam, sabem, têm consciência que estão errados. E Deus há de trazer um juízo. Às vezes o juízo vem logo depois, ou mais tarde, ou quando Deus há de tratar com todos os homens no grande julgamento. Porém, o mal tem sido permitido para a própria condenação, e para que isso sirva de juízo para aqueles que praticam o mal. Deus sabe de todas as coisas. Espero que eu tenha respondido ao irmão, à irmã, não sei quem foi que fez a pergunta. Se o irmão tiver alguma pergunta, a gente responde, né? Então, a gente está falando sobre a questão, dentro do conhecimento de Deus, que Deus conhece todas as coisas, sobre a sabedoria. Tudo que Deus fez é perfeito. O saber de Deus é perfeito e Deus planeja todas as coisas de acordo com a sua própria sabedoria. Todas as metas são que foram planejadas, tudo que foi planejado na eternidade, com base no seu conhecimento, com base na sua sabedoria. Tudo isso vai, vamos dizer assim, vai ser trabalhado, vai ser, vamos dizer, no meio da trajetória. Deus está trabalhando da melhor maneira possível para que venha a acontecer com um fim proveitoso para todos nós e para a glória de Deus. Deus conhece todas as coisas. O livro de Romanos diz o seguinte:
Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Olha, amados, ao único Deus sábio, Deus é chamado aqui de Deus sábio, Deus que conhece todas as coisas, Deus conhece o início e o fim, bem como cada passo dado nesse intervalo. Seu conhecimento é perfeito, resulta numa sabedoria perfeita. Deus conhece todas as coisas. O problema é que os homens, embora tenham, vamos dizer, assim, herdado, porque o conhecimento aqui, de certa forma, ele é transmitido aos homens. Deus criou os homens, e aqui esse atributo é um atributo comunicável. Dentro da teologia se separa os atributos de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis. E a sabedoria, o conhecimento é um atributo transmitido ao homem. Agora, esse conhecimento é um conhecimento, de certa forma, maculado pelo pecado. E às vezes o homem sabe o bem que deve fazer e não faz por causa do pecado. Às vezes esse conhecimento, que é o conhecimento que às vezes é feito para fazer um medicamento, fazer uma vacina, projetar coisas boas, a questão da tecnologia no sentido benéfico, de beneficiar, ajudar, facilitar a vida humana. Essa mesma sabedoria às vezes é aplicada para o mal. E essa sabedoria é bom lembrar que a sabedoria humana, ela não alcança o espiritual, no sentido do homem conhecer a Deus. O homem conhece a Deus através da palavra de Deus, conhece a Deus porque Deus abre o seu entendimento. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 21, quando fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo, visto com que a sabedoria de Deus o mundo não pode conhecer por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura do mundo é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas vós sois dele, de Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, amados, estamos diante da sabedoria de Deus antes do início do mundo. Quando Deus planejava, através dos seus decretos, todas as coisas, Deus já planejava a nossa redenção, em vista à queda humana, ao fracasso dos homens. Deus planeja um plano eterno, perfeito, a redenção. Deus, ele traça, através do século, mostrando que ele haveria de trazer no tempo determinado o seu filho, e nasce Jesus Cristo no tempo certo, como diz a palavra de Deus, morre na cruz, mas tudo era um plano de Deus, tudo era algo traçado por Deus, era sabedoria de Deus sendo manifesta. E esse plano, Paulo lá na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 9, diz que era um plano de Deus. Paulo fala assim, dizendo que seu ministério era manifesto, o ministério desde os séculos, oculto em Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora dos principados e potestades dos ares celestiais. Ou seja, Deus manifestou a sua sabedoria agora através da sua igreja.
a salvação, o modo de Deus agir, é perceptível essa sabedoria através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus, a palavra grega para multiforme é encontrada apenas nesse texto no Novo Testamento. Significa multicolorida. A sabedoria de Deus é como arco-íris, simétrico, em simetria, beleza e variedade. Ele não pinta cenas apenas com preto e branco, mas usa uma profusão de cores, paleta celestial, a fim de mostrar a maravilha do seu tratamento sábio para com o seu povo. É a sabedoria de Deus sendo manifesta. O quarto, a confiança em meio às dificuldades. Quando eu era criança, eu não era evangélico, mas eu era católico. A gente já escutava, né, falando que Deus sabe de tudo. E aqui para mim, né, eu não tinha ainda, não entendia isso como eu conheço hoje, como nós conhecemos hoje. E aqui para mim eu dizia, Deus sabe tudo, e sempre surgiam essas perguntas, como a gente chegou aqui, porque Deus permite o mal, por que aquilo, e porque Deus fez o homem, se o homem é mau, se tornaria mal, e surgiam várias perguntas. Mas uma coisa, amados, que deve gerar em nosso coração, em saber que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é o Deus de sabedoria, o Deus sábio, deve gerar em nosso coração confiança nesse Deus em meio à circunstância. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus. E em João capítulo 21, versículo 15, 19 em diante, Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Ele vai dizer, Pedro, tu me amas mais do que esses? E ele vai dizer, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pela terceira vez, ele vai dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Pedro estava, a partir daquele momento, Pedro que negou, estava dizendo assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu coração. Tu sabes do meu desejo de te servir. Né? Pedro ama o Senhor realmente. Ele apela para a onisciência de Cristo. O Pedro que havia negado por 3 vezes, o Pedro agora está dizendo assim, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, tu sabe que realmente que se passa dentro do meu coração. E de fato Pedro é aquele que lá na frente, amado, ele mostra realmente que ama o Senhor e confia no Senhor. Quando ele é pego, ele é chicoteado e diz assim, olha, vai agora, não pregue mais o nome de Jesus, e vai dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É o Pedro que confia no Senhor, que sabe que Jesus conhece todas as coisas, que o Senhor conhece todas as coisas, e a partir de agora, Pedro, ele começa a servir a Deus com dedicação, com amor e com determinação e confiança no Senhor. O Deus que conhece todas as coisas, conhece a tua vida, conhece o teu coração, conhece os teus desejos, conhece as suas intenções, que isso gera em teu coração, amados, confiança nesse Deus. Por último, nosso tempo está correndo aqui, por último, o conforto para cada situação. Diante do Deus que sabe todas as coisas, isso deve gerar conforto também em nossos corações. Você já se perguntou se Deus se esqueceu de você? Às vezes a gente faz essa pergunta, será que Deus esqueceu de mim? É tanta luta, é tanta dificuldade, é muita gente, eu acho que Deus se esqueceu de mim. E Deus não esqueceu da gente. Pode confiar que Deus te conhece. Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz que em um determinado momento, diante de tanta coisa que estava acontecendo, e os ímpios estavam prosperando, e ali
aqueles irmãos começaram a perguntar: será que Deus não está nos vendo? Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros: o Senhor atenta e ouve. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, a resposta do Senhor em relação à indagação daqueles judeus, em relação se Deus ia trazer juízo aos ímpios que aparentemente estavam tendo vantagem sobre eles, é que Deus lembra, e Deus tem uma promessa. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Somos tesouro para o Senhor. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, Deus nos conhece, Deus não nos esqueceu, Deus conhecia a devoção que eles tinham por Ele. Ele até o registrou no livro, não porque Ele se esqueceu, mas porque Ele quis proporcionar conforto e segurança àqueles crentes preciosos. Deus conhece todos os que pertencem a Ele, porque Ele colocou seu nome no livro da vida antes do início do mundo, como diz lá em Efésios capítulo 1, quando diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus te escolheu, você é escolhido de Deus, você é um eleito de Deus, você faz parte da família de Deus, e seu nome está registrado no livro da vida. Você, de maneira nenhuma, é esquecido por Deus. Isso deve confortar cada um de nós em todas as situações. A declaração de Davi, de que Deus que recolhe as nossas lágrimas, nos diz que Ele conhece e o porquê dela. Deus é aquele que está conosco nessa situação que estamos vivendo, que temos vivenciado nesse momento, nessa circunstância essa circunstância que temos passado. Deus conhece, e Deus tem proporcionado graça aos nossos corações, temos sido favoráveis. Existe um servo de Deus, chamado Richard Barker. Ele era um conselheiro do Senhor, protetor da República da Inglaterra. E durante a Guerra Civil inglesa, no século XVII, por causa de suas crenças puritanas, Barker foi posteriormente perseguido, preso e proibido de pregar o Evangelho. Aos 70 anos de idade, sofrendo de tuberculose, ele foi condenado a 1 ano e meio de prisão. Embora a situação de Barker fosse desoladora, esse poema reflete a sua fé inabalável no nosso Deus, onisciente e Salvador. Senhor, não é a minha preocupação saber se vou morrer ou viver. Amar e servir-te são minha porção. E esta deve graças a ti render. Se a vida longa for, feliz estarei, pois te obedecerei por tempo considerável. Se for curta, por que me entristecerei ao saudar o dia infindável?
Cristo não me leva a nenhum cômodo sombrio, por onde Ele mesmo já não tenha passado. Por estas portas deve passar sem desvio todo aquele que quer entrar no seu reino. Vem, Senhor, quando a graça irá permitir que teus olhos benditos eu possa ver. Pois se na terra é doce o teu agir, como então a tua glória há de ser. Mas sabe, sobre aquele dia é diminuto. Os olhos da fé estão a se turvar. Basta-me ver que o saber de Cristo é absoluto e que com Ele hei de estar. Assim como Richard Barth se apegou à onisciência do Senhor, você também deve. Tem uma pergunta aqui. Se Jesus era onisciente, por que ele não sabia o dia da sua volta? A teologia, alguns dizem que quando ele fez essa declaração, ele ainda não estava em corpo glorificado. Porém, após a ressurreição de Cristo, ele faz uma declaração semelhante no livro de Atos. Ele disse assim: esse dia pertence ao Pai. A melhor resposta é essa. Ele escolheu não saber o dia. Amém? Aí está finalizando. Espero que Deus tenha te abençoado através desse estudo. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Que o conhecimento que temos, que o Senhor conhece todas as coisas, venha nos fortalecer. Venha nos gerar nossa confiança em Ti. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.